Por que a gente tem previdência privada se existe a previdência do INSS? Hoje, então, vamos conversar, acho que sobre um assunto muito importante que está sempre na TV, né? Está sempre nos jornais, está sempre na mídia e a gente ouve muito falar, né, do INSS, da previdência do INSS, das aposentadorias. Mas me contem um pouco, por que a gente tem previdência privada se existe a previdência do INSS? Legal, boa, Bruna. Essa parte é um quesito que seguido vem esse questionamento, tá, mas para que o privado? Tem INSS, né? Então foi bom começar com isso, que no seguinte sentido, né? Se a gente pegar a forma que, brevemente falando, né, como foi criado o INSS, né? Foi inclusive há 100 anos atrás, 1923. E eu tinha um professor da faculdade que ele dizia sempre, né, o INSS foi criado da melhor das intenções, o pior dos jeitos. Né? Por quê? Porque vamos pegar lá em 1923, quando começou isso. Expectativa de vida, 44, 45 anos de idade, famílias numerosas, 6 filhos por família. Então tinha bastante gente indo para o mercado de trabalho, trabalhando e poucas pessoas se aposentando. Então dava tudo certo, né? Então contribuíam para quem ia utilizar. Só que hoje em dia não dá mais. Por quê? Expectativa, que bom, a expectativa de vida aumentou, então é 77 anos hoje aqui no Brasil, mas média de filhos por família, então está em perto de 2, um pouco menos de 2. Né? Então, já está num momento que não tem gente suficiente trabalhando para pagar quem está se aposentando. Né? Então, não é à toa que cada ano tem um déficit maior do INSS, ou seja, o governo está tendo que tirar de algum outro lugar para poder pagar o INSS, não chega da arrecadação. Né? Então, vai ter novas reformas, como já teve recentemente a reforma de Previdência, ou vai estourar isso. Né? Então, para isso surgiu a Previdência Privada, para ou complementar essa renda, ou então eu de fato não depender do INSS de certa forma e eu conseguir ter uma boa rentabilidade. Porque eu acho que é isso que as pessoas não entendem, né? Que com o passar dos anos, né, as famílias diminuíram, então a força de trabalho que realmente contribui para o INSS diminuiu e as pessoas estão se aposentando, vivendo mais, né? E aí como que eu faço para complementar essa renda? Como que é essa previdência privada? Explica um pouco para nós, Alexandre. Eu queria só complementar um pouquinho o que o Vinícius falou, que tem outro detalhe que também é importante salientar. A questão de que o benefício, ele não vem, o benefício do INSS, né? Ele não sofre uma correção que mantenha o poder aquisitivo do aposentado. É comum a gente ver aposentados que se aposentaram com 10 salários mínimos ou contribuíram pelo teto do INSS, né, que hoje estão ganhando equivalente a 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. Né? Então, este é um dos fatores primordiais que torna necessário uma previdência privada complementar. E eu queria só puxar um outro assunto que o Vini falou também aí, que é a questão de que antigamente muitos contribuíam para poucos. Né? Além da questão de aumento da faixa etária e tudo mais, né, existe uma outra questão assim, que hoje algumas pessoas estão contribuindo com o valor mínimo da Previdência. Antigamente nós não tínhamos muita opção, antigamente nós éramos empregados, ou somos empregados, é melhor, mas contribuímos ou com o valor mediano, com o valor... Hoje muitos empresários contribuem com o valor mínimo e isso reflete diretamente no caixa da Previdência Oficial. Certo? E não está errado isso, porque hoje quando a gente fala em Previdência, é muito melhor tu contribuir a Previdência com o mínimo, no caso de quem tem essa opção, né, quem não é empregado, e contribuir para uma Previdência privada de uma forma um pouco mais volumosa em matéria de recursos, digamos assim. Né? Eu acho que é um detalhe bem importante também, né, isso das faixas de contribuição. Exatamente. Acho que também é um detalhe importante, mas vamos falar um pouquinho então da Previdência Privada. Pois é, a Previdência Privada para mim é um dos melhores produtos que existe de investimento, digamos assim. Né? Eu considero a Previdência Privada como um produto de investimentos pelos simples fatos de que quem contribui tem a gestão desse valor, desse fundo que é constituído, né, para a futura necessidade. Existem algumas coisas que é interessante nós falarmos sobre Previdência. Por exemplo, quanto mais cedo se começar, melhor é. Normalmente a gente começa a se aposentar, pensar em aposentadoria quando chega nos 40, 45, eu vou ter que me aposentar nos 30 anos. O ideal é que se começasse desde cedo, porque a previdência privada, ela existe
um fato de que ela potencializa o investimento, né? Como que ocorre isso? Contribuições mensais ou contribuições anuais, que a gente chama de contribuições esporádicas, né? Elas constituem uma capacidade de gerar riqueza em cima dos juros que se ganha a partir das contribuições. Então, digamos que a gente consiga se organizar para contribuir com R$1.000, ou R$200, ou R$300, cada pessoa tem a sua realidade, né? Começo com 16 anos, ou 17 anos, ou mais, o pai, preocupado com o filho, faça um plano de previdência para o filho. Mesmo quando nasceu, ou sei lá, de algum momento faça um plano. Em algum momento, este valor, ele vai chegar no nível que a pessoa vai poder até viver dessa renda sem se preocupar com o seu trabalho de forma direta. É aquela de ter uma segunda renda que pode ser pela Previdência, né? Eu acho que tu tocou num detalhe muito importante, né? Porque os jovens hoje, eles não pensam em se aposentar. Ou até pensam em se aposentar, mas não como que vão viver, né, nesta aposentadoria, ou como que vai ser esse futuro, né? Mas acho que eu posso comentar então, sendo pai recente agora, mas a ideia é começar com uma aposentadoria, uma previdência logo pro meu filho, né? E aí eu fiz uns cálculos só para ver, se fosse R$20.000 por mês de renda para ele, joguei alto assim para ver, né? R$20.000 por mês, quanto que ele teria que contribuir por 50 anos? Eu pensei, eu já contribuo agora, vou contribuir até os 18 dele, depois ele se vira, né? Então, na teoria que ele possa continuar, né? Bruna, quanto que tu acha que ele deveria contribuir por mês? Mais ou menos. Eu não sou muito boa em cálculo de negócios, né? Vocês me conhecem. R$100. R$100, perfeito. Para ter 20 mil lá na frente. Por mês, né? Isso. Quanto que eu vou ter que colocar por mês, né? Eu fiz essa pergunta esses dias em uma turma de pessoal mais jovem e eles chutaram 5 mil, 4 mil, né? Um valor bem expressivo. Mas tu estava quase certo, 150 por mês. Então eu coloco 150 por mês, né? Um exemplo por 50 anos, e o tempo importa aqui. Quanto mais tempo eu tiver, melhor. E é o que tu trouxe, né? Os jovens. Eu entendo que é natural da gente não se preocupar muito com isso quando a gente é mais jovem, mas a gente tem tempo para isso, que é o que mais importa, né? Então eu consigo começar a contribuir com bem menos. Se eu for fazer esse mesmo cálculo lá bem depois, com 10, 15 anos só mais para me aposentar, aí eu tô falando que eu vou ter que talvez contribuir 5, 6, 7 mil por mês para conseguir ter os mesmos 20 mil. Exatamente, então o tempo é muito importante. Então aí também é um outro detalhe que a gente traz, né, para o pessoal. Previdência privada importa o tempo. Mas a gente escuta também que é muito complexo e aí, eu não fiz, né, quando meu filho nasceu, não fiz para mim. E aí, tem algum tempo? E se eu quiser começar agora? É complexo? Não é? Como é que funciona? Se eu quiser começar agora? Posso dizer que, óbvio que quanto antes tu começar, melhor. Com certeza pela questão do tempo, juros compostos aí para ter uma rentabilidade melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu posso utilizar a Previdência para diversos outros fatores também. E aí o que tu trouxe que é complexo, sim, é complexo mesmo a Previdência, mas isso deixa para nós que a gente resolve aqui, né? Mas por que isso? Porque tem várias formas diferentes de fazer, e até esse é um ponto que por muito tempo a Previdência era um produto ruim. E o Alexandre vem e diz, não, é um dos melhores produtos, se não o melhor. De fato, porque o produto é bom, mas ele era vendido de uma maneira horrível. Então, por quê? Eu vendia de uma forma que ia dar muito imposto para a pessoa, eu vendia de uma forma que era lá para frente, que a pessoa acabava sacando antes. Então, esse é um dos problemas, sim, da Previdência. Mas se ela for bem acompanhada, bem vendida, falado sobre isso, não tem porquê. Eu consigo pagar menos imposto, eu tenho uma rentabilidade maior e eu tenho a minha tranquilidade, de fato, quando eu me aposentar. E quando foi lançada a Previdência no país, ela foi vendida para fins de aposentadoria, né? E hoje ela é um produto de investimento qualquer. Inclusive, respeitadas a ideia de cada um, ela é feita justamente para o cara não se aposentar, entende? Para usufruir de benefícios fiscais, benefícios até na questão de sucessão financeira. Ela é um produto que se adequa muito bem a um planejamento financeiro de sucessão, né? A gente tem muitos avós ou pais, eu quero deixar um valor para o meu neto, para o meu filho, na minha ausência e tudo mais. Então, é um produto ideal, no caso da ausência, da falta do doente, né? Ele destina para quem quer destinar parte dos recursos da Previdência, né? É que eu acho que esse assunto também é difícil de ser tocado, né? O assunto de não poder mais trabalhar, ter que, enfim, ficar em casa, mas acho que os aposentados de hoje estão muito ativos, né? É, bastante, né? E quem dera que muitos tivessem o privilégio de ter uma previdência privada para complementar o seu rendimento mensal, né? Mas agora que tu trouxe isso, né? Se a gente pegar os dados do IBGE, foi de 2018 essa última pesquisa, não tem mais recente, mas quanto por cento da população aposentada de fato vive com o INSS, digamos assim?
1%. Né? Eu não gosto de estar nessa estatística, é 1%. Né? Então precisa ser feita alguma outra coisa, para não depender de parentes, de continuar trabalhando, talvez que seja, né? Ou sim, se continuar trabalhando, tudo certo, vai de cada um, né? Mas acho que só é importante destacar isso que o Alexandre trouxe, que é do uma avó, por exemplo, alguém fazendo para os outros. Isso, na prática, o que é isso? Todo valor que eu colocar em previdência, eu consigo, se eu falecer, então, vamos lá, usando o termo que é, né? Porque a estatística, né? 100% das pessoas vão falecer algum dia, né? Essa é uma estatística bem correta. Então, nós precisamos pensar nisso, né? Por quê? Porque passa direto, de fato, para a pessoa, para o beneficiário que for definido. Eu brinco sempre, viu? Quem quiser fazer uma previdência e me colocar de beneficiário dá certo, né? Então, não tem nenhuma regra por trás aí, não passa em inventário, não tem que pagar. Hoje no Rio Grande do Sul, acho que está em torno de 14% que tu paga. Os custos de inventário, eles chegam a 20% do patrimônio. Tá? Isso é uma coisa que é real, é fato. Nós temos esse número bem definido. E então, a Previdência, ela é uma forma de reduzir essas despesas financeiras em virtude do inventário. E outro fato que me veio agora, voltando aos antigamente dos fundos, hoje os fundos de Previdência, eles têm excelente rentabilidade. Nós, dentro do Sicredi, temos fundos aí que rendem, olha, 1% ao mês, 0,89, 0,90. Então, são fundos de primeira linha, com segurança, sabe? Então, o dinheiro é muito bem investido nesta forma aí, né? E o que tu trouxe foi, talvez, os fundos de renda fixa, então, por exemplo, que são mais conservadores, eu não quero arriscar, né? Dando 100 e poucos por cento do CDI, então, que é a taxa básica de juros hoje, e que é uma taxa muito atrativa. Ou pega, por exemplo, fundos mais arriscados, nós temos o Alasca 70, por exemplo, que nos últimos 2, 3 anos, ele está dando 15% ao ano. Né? Então, mais inclusive que a renda fixa, mesmo com um cenário bem delicado aí, né? Então, indiferente do cenário, ele tende a render. E outra grande facilidade da Previdência é assim, ó, tu pode definir em que momento tu quer direcionar os teus recursos, ou mais conservador, ou mais arriscado, é um termo, né? Mais arrojado, digamos assim, dependendo do cenário financeiro, dependendo do momento financeiro em que o país e o mundo vive. E isso quem gerencia é o próprio associado, o próprio correntista, sabe? Resumindo, ela é bem personalizável, né, para todos os públicos. Talvez por isso que o pessoal diz como é complicado. Não é complicado, é muito simples. Mas aí cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem um círculo familiar que talvez dependa dele ou não. Né? Então por isso que ela é muito individual. Por isso que vem essa palavra do complexo, né? Eu não entendo da previdência privada, ou não sei como fazer, ou será que eu falo sobre isso, será que é para mim? Então eu acho que é isso, né? Como é muito personalizável, as pessoas têm que ir lá buscar o Sicredi, buscar o seu assessor, o seu consultor, a pessoa que tem confiança lá na sua agência do Sicredi, né, para conversar sobre isso. E sobre esses fundos, aí a pessoa que personaliza, ou também seria o colega lá do Sicredi que faz isso, vocês explicam? Como que funciona isso na prática? Os fundos, eles já existe uma carteira em que eles investem, né? Então, os fundos são classificados em conservador, moderados e arrojados. Então, dependendo do cenário econômico, há um direcionamento para o mais arrojado ou para o moderado. Nós ponderamos muito a questão do perfil do associado também. Tem um associado que gosta de arriscar um pouquinho mais, outros associados, não, eu quero ganhar aquela minha renda mensal garantida, né? Ou quero sempre ganhar o próximo à inflação, o próximo à taxa Selic e tudo mais. Então são vários produtos que nós temos a adequar justamente à necessidade de cada um. Isso que nós falamos da questão tributária do imposto de renda ainda, que a gente tu comenta um pouco, né? Mas aí só para finalizar essa parte dos fundos, né, é o que o Alexandre traz de acordo com o perfil, isso que é o mais importante, porque sim, vamos pegar o Vini aqui, o Vini tem um perfil mais arrojado, por mim tá ótimo colocar nesses fundos aí que eu posso estar perdendo dinheiro eventualmente, mas no longo prazo tem uma tendência a ganhar mais, né? Mas não adianta eu ter alguma chance de ganhar mais e não dormir bem de noite, é a minha aposentadoria, então eu preciso estar tranquilo quanto a isso, de acordo com o meu perfil. Sim, por eu ter tempo, a gente sempre sugere arriscar um pouco mais do que a minha naturalidade, porque eu tenho um tempo para as coisas se organizarem. E aí vem de novo a palavra tempo, né? Quanto antes começar, após ouvir esse vídeo, vai falar, né, sobre previdência privada. E aí o Alexandre tocou nessa parte do imposto, né? A gente sempre pensa, né, guardar dinheiro, mas aí depois tem o imposto de renda, né, que isso vai cair. Como é que funciona o imposto, né? Porque ninguém quer pagar imposto. Sei. A parte do imposto é importante, não vamos entrar no termo técnico aqui, a gente fala PGBL, VGBL, progressivo, regressivo, não se preocupar com essa sopa de letrinhas, isso, de novo, a gente ajuda nisso, né? Mas o ponto é, eu sou uma pessoa com uma alta renda,
né? Ou eu tenho uma renda tributável de fato alta no ano. Eu consigo jogar um valor em previdência e até 12% do que eu ganhei no ano eu tiro para não pagar de imposto, né? Eu posso fazer isso. Então já tem um benefício fiscal agora. Claro que nada é de graça, então, né, eu estou jogando isso lá para frente. Mas vamos pensar no caso da alta renda. Eu pago 27,5% de imposto, um exemplo. Eu jogo lá para frente para pagar só lá na frente 10%. Então mesmo que eu pague lá na frente, eu estou ganhando 17,5% de imposto aqui que eu não vou pagar. Então esse é um exemplo, né? Ou eu citei o meu caso de ter filhos, então. Qual que é a renda que a criança vai ter com 18 anos, um exemplo? Eu espero que vai estudar, que talvez vai ter uma renda baixa, né? Então tem um outro, que é o tal do progressivo, que é o quê? É de acordo com a tua renda no ano, né? Então se não vai ter renda, eu posso até não pagar imposto na Previdência, né? Então são situações específicas, para isso a gente tem que alinhar quais são os objetivos e ir ajustando, não é só fazer e deixar a Previdência, eu preciso ir acompanhando ela, seja por fundos ou por objetivos, né? E aí, então, como eu disse, posso não pagar imposto, posso ter benefício agora, ou no cenário mais comum, acho que o Alexandre pode comentar isso, mas eu jogo e deixo lá para frente e pago 10% de imposto, né? Exato, exatamente. Este é o ganho, talvez um dos ganhos que é importante calcular bem em relação à Previdência, né? Até que ponto é interessante eu fazer um plano que eu consiga abater do meu imposto de renda, ou um plano que eu não abato do imposto de renda e só tenha um benefício fiscal futuramente, depois de um período, né? Então mas é bem tranquilo. Essa é a hora do cafezinho lá no Sicredi, para conversar um pouquinho também sobre Previdência. E Previdência é até um fato assim que ocorre muito, sabe, que eu trabalhei muito tempo com Previdência e tem coisas que às vezes o pai economiza para o filho, economiza, chega um ponto que o dinheiro está tão bom lá que ele diz, eu vou tirar um pouquinho para mim e vou deixar um pouquinho menos para o filho, né? Isso acontece. Acontece muito, né? O pai chega lá no montante e diz, mas ele não precisa de todo esse dinheiro agora, né? Então eu vou tirar um pouquinho e continuo depois contribuindo, né? Faz parte. Para ver como é um produto muito interessante, né? E aí, então, também chegou, acho que uma parte que a gente fala em guardar, no tempo, na aposentadoria, que a gente quer só quando ser bem velhinho, enfim, e quando chegar este momento. Como que funciona para eu, então, usar deste dinheiro, ou de um total deste dinheiro, ou por mês? Como que funciona? Este é o grande detalhe também. Tão importante como escolher no início é escolher como que é sair da previdência privada. Existem várias formas que tu pode, 3 formas que tu pode optar, né? Ou tu recebe ele enquanto estiver em vida, pelo benefício lá mensalmente, ou tu faz resgates bimestrais num determinado valor, ou te aposenta por o que a gente chama de prazo certo, né? Ou seja, eu quero receber o meu benefício durante um prazo por 10, 15, 20 anos. Cada opção que tu fizer vai implicar numa situação financeira que será o teu contrato com a Previdência, né? Com a tua Previdência privada, lá, o teu banqueiro que tu contratou o plano. Porque o que ocorre? Enquanto tu está contribuindo, né, tu vem economizando e o banco é o gestor do teu fundo, né? Então tu escolhe como que tu quer pagar, mensal, esse mês eu quero ficar sem pagar, então trava o pagamento, eu quero contribuir com 10 mil a mais esse mês, tu que escolhe. A partir do momento que tu definir a forma que tu vai receber, existe um contrato mútuo entre o banqueiro e a tua pessoa. Então, se tu optar o seguinte, durante 10 anos eu quero receber esta minha reserva, a gente chama de reserva matemática, né? Durante 10 anos eu quero receber isso. Então, o banqueiro vai lá e diz, durante 10 anos tu vai ter uma renda mensal de tantos mil reais por mês. E se tu optar pelo fato, não, eu quero sacar ela, em vez de eu inicialmente, eu quero me aposentar aos 60. Mas eu mudei, a minha vida evoluiu, agora eu não quero mais me aposentar. Então altero o plano lá para 99 anos, digamos assim. E de tempos em tempos tu vai sacando um valor determinado, né? O que isso implica? O direito que tu tem junto ao banqueiro de sacar, só que existem algumas adequações da lei, né, que ela estabelece. Saque a cada 60 dias, adequação da tabela do imposto de renda, porque tu vai pagar o imposto de renda no saque, vai ter que jogar lá no imposto de renda, ajuste anual, aquele saque que tu teve como renda auferida durante o ano normal. E existe a outra opção, tu me ajuda aí, que é aquela vitalícia, né? Esta vitalícia tem um detalhezinho, assim, que o que ocorre? Tudo que, digamos que se economizou, né, essa reserva financeira, né, se tu optar por receber enquanto estiver vivo,
após o falecimento, o que tu tens lá vem para o banqueiro. Essa é uma coisa importante de falar. Não fica para o familiar, não fica para aquelas pessoas que você colocou Isso. lá. Se tu fizer por prazo certo, né, eu quero você por 10 anos, aí o retorno vem para a familiar. Né? Então são detalhes, por isso que às vezes, voltando àquela questão, é muito complicado. Não é complicado, mas cada situação ela é única em relação ao associado. Resumindo, eu vou ter que escolher entre eu vou lá e saco quando eu quero, né? Só dado 60 dias, que é a única questão aí, mas vou lá e saco a Previdência e ela continua, inclusive, rendendo enquanto isso. E se eu falecer, vai para os meus beneficiários, que é, inclusive, que nós vemos como uma das melhores opções. Mas aí tem o cara que, não, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Se eu sacar, talvez eu gaste todo ele. Então, talvez eu tenha que usar essas opções do Alexandre, que é contratar vitalício até eu falecer. Né? E aí pode ser, talvez eu possa falecer um dia depois, pode ser. E aí vai para a seguradora. Só que pode ser que talvez, por algum motivo, eu vejo que eu estou me cuidando bem, eu fiz academia, tomei suco verde, né? Então, o que acontece? Talvez eu vou ver para 100, 120 anos. Eu vou receber por muito mais tempo. Inclusive, talvez eu receba mais do que eu aportei também. Né? Então, muito bem, eu acho que a gente falou bastante assuntos, 2 tipos, 3 tipos. E aí, na hora de contratar, se eu contratar de uma forma e daqui a pouco, né, mudei a minha vida, vou empreender, vou fazer algum outro negócio, vou precisar desse... Eu posso, ali no andar da previdência privada, modificar? Perfeito, pode sim. E é importante sempre ter isso ajustado. Esse é um dos maiores problemas que talvez entre a tua pergunta aí que você trouxe antes, né? Que dá muito problema, ou foi mal vendido que a gente trouxe, né? Por quê? Porque talvez eu também não acompanho. E é natural que meus objetivos mudem, o meu estilo de vida mude, né? Então, sim, ela pode ser ajustada. Então, qual é o ajuste que eu posso fazer? Alguma coisa eu consigo ajustar, como os fundos, então, de acordo com o meu perfil, ou mudar o regime de tributação para jogar mais para longo prazo, dá para fazer isso. Algumas coisas não dá, e aí o que a gente faz? A gente para aquele plano, mantém ele ali rendendo de acordo com o fundo normalmente e contrata um novo. Né? Não tem prejuízo, lá no final o teu valor é o todo, mas está ajustado pelo menos daqui para frente. Então dá para fazer várias alterações também. E essas alterações do final também dá para fazer? De repente contratei vitalício, mas eu penso agora não, esse não dá para mudar. A partir do momento que tu começou a usufruir, aí não existe a possibilidade de alterar. Isso. Claro que agora eu não preciso saber disso, não tem problema. Eu faço lá para quando tiver 60, 70 anos, não importa isso. Né? Então eu não preciso ajustar isso. Mas quando eu definir, sim, daí eu não tenho mais como ajustar. Né? E importante, só acho que esse é um ponto importante que tu trouxe, não, eu quero para 60, 70 anos, tudo certo. E aí daqui a meio ano, viu, aconteceu um imprevisto, eu preciso do dinheiro. Não tem problema. Né? Tu pode sacar antes. Só aí tem a questão que pode ter mais imposto. Então eu tenho que cuidar disso, saber bem o que eu estou fazendo quando eu faço uma previdência. Na parte do imposto de renda aí pega acaba bastante. Pegando, né? Isso aí. Muito bem. Então eu acho que essa previdência privada, né, esse produto a gente precisa falar mais. Acho que as pessoas aí que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, né, tem que colocar a mão na consciência. Eu quero me aposentar, não quero me aposentar, vou me aposentar bem ou não, falar com o meu consultor, né, lá no Sicredi, o que será que é melhor para mim, ou até verificar, né, ouvi aqui, né, o pessoal falando e me interessei num outro regime, numa outra coisa, tô mais arrojado. Então isso dá para mudar ao longo do tempo, acho que isso é importante também falar. E que o tempo também é muito importante. Acho que para nós finalizar aqui, vocês querem dar mais alguma dica para o pessoal aí que está nos ouvindo? Acho que era isso de previdência, né? É um produto muito bom, é um produto que evoluiu muito nos últimos anos, né? E hoje é mais um dos produtos de investimento. O Sicredi tem muitas opções. Trabalhamos com uma grande empresa que é a Icatu, que é parceira do Sicredi na relação da previdência privada, né? Isso é um fator importante também, de termos um parceiro confiável, de tradição nisso aí. E é isso, estamos à disposição do associado. Pode vir conversar conosco a respeito de previdência. Eu ia deixar só uma mensagem final, que eu lembro de um curso de educação financeira que a gente fez com a doutora Vera Rita, que é parceira nossa aí nos programas de educação financeira, e ela comentou que foi feito um estudo que foi colocado, eu não vou saber bem certo o que é, mas os eletrodos, isso aí, né? E aí para ver que área do cérebro ativava de acordo com algumas ações que a gente fazia, né? E aí as pessoas foi pedido para as pessoas darem dinheiro para um mendigo na rua, né? Uma pessoa desconhecida. Beleza, ativou uma tal parte do cérebro, ok. E depois foi feito as pessoas pouparem para o seu futuro. Ativou a mesma parte do cérebro.
O que eu quero dizer com isso? Aquela pessoa lá na frente, 60, 70 anos, lá que vai se aposentar, é um desconhecido para mim. Então é muito difícil. E esse é um dos motivos, talvez, que as pessoas não falem tanto sobre isso. Mas sinto muito, vai chegar. Em algum momento vai chegar isso, né? Então, e a gente falou tantas vezes sobre o tempo, o quanto antes a gente poder botar a mão na consciência e começar a se preocupar com o nosso eu desconhecido do futuro. Ai, que legal, muito bem. Muito obrigada aí pelas contribuições. Eu acho que se o pessoal quiser comentar também aí no nosso vídeo, né, aqui no nosso YouTube, tiver alguma dúvida, a gente vai estar sempre dando uma olhada aí e trazendo para o Vinícius, para o Alexandre, trazer e tirar essas dúvidas aí para vocês. Obrigada.